Caráter, força, honra, lealdade são palavras esquecidas pelos homens modernos, características fundamentais que eram passadas de pai para filho. Hoje em dia estão cada vez mais difíceis de encontrar. Vivemos em uma geração de homens fracos, homens que não estão vivendo de acordo com sua própria natureza. Acovardados e com medo de tentar algo novo, preferem passar a vida toda com o rabo entre as pernas em um emprego que não traz satisfação nenhuma em viver. Sua força e coragem de correr atrás dos seus ideais foi sufocada pelo mundo moderno. A superficialidade tomou conta de tudo. Se eu pudesse te dar apenas um conselho, eu diria: vire homem. Hoje em dia muito se fala sobre desconstrução da masculinidade. Eu já vi diversos canais que abordam esse assunto e falam que os homens precisam se desconstruir porque nós vivemos em um mundo machista e que isso prejudica o mundo. E nesse vídeo aqui eu venho tratar sobre o oposto, eu venho tratar sobre a construção da masculinidade. Eu acredito que quando falta masculinidade, o homem se deprime, o homem vive uma vida sem sentido. E essa desconstrução masculina, ela não vem fazendo bem para as pessoas, ela vem fazendo mal. Então nesse vídeo aqui eu quero passar esse tipo de pensamento, eu quero discutir com vocês, quero que vocês deixem comentários abaixo. E é isso aí, vamos lá. As pessoas hoje, elas veem os homens e as mulheres como se fossem iguais. Só que não são. Homens são diferentes de mulheres. Não sei se vocês já repararam, mas tudo no universo ele é duplo, tem o lado masculino e o lado feminino. Por isso que tem aquele símbolo, o Yin Yang, que é da cultura, se eu não me engano, chinesa ou japonesa, que significa o feminino e o masculino. Se vocês forem parar para ver, tudo no universo tem seu lado oposto, tem o seu lado Yin e seu lado Yang. Agora, está de dia, certo? Não existe o dia, existe a noite. Não existe o sol, existe a lua. Não existe o céu e não existe a terra. Tudo isso é o lado masculino e o lado feminino. Sendo assim, existe o homem e existe a mulher. Homens têm atitudes diferentes de mulher. E eu vejo que na sociedade que a gente vive hoje, os homens estão com atitudes afeminadas. Eu não estou falando de homossexualidade, estou falando de atitudes afeminadas. Não estou falando de jeito feminino também de se portar. Estou falando de atitudes. E mulheres estão tendo atitudes masculinizadas. Também não estou falando de homossexualidade, tá? Quero que vocês entendam isso. Eu acredito que isso está trazendo vários malefícios para todo mundo, tanto para homens quanto para mulheres. Existem algumas características que nós homens, quando a gente adquire ou a gente tem isso de forma natural, todo mundo tem isso de forma natural, mas alguns estão perdendo essas características. Eu vou ler para vocês. Você, homem que está ouvindo esse vídeo, escuta isso e sente, tenta ver o que você sente lá no fundo, cara, da sua alma, do seu interior. Força, honra, luta, lealdade. O que você sente quando eu falo essas 4 palavras para você? Você não sente aquela coisa boa, aquela coisa de homem, de masculino, de força? Por que os homens, eu vou deixar uma pergunta para vocês, por que nós homens gostamos de filme de ação, filme de guerra, filme de luta? Por que na infância as nossas brincadeiras elas são mais violentas? A gente gosta de arma, a gente gosta de brincadeiras mais violentas, porque isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do nosso instinto masculino. E o que acontece quando a gente cresce? A gente tem a nossa infância, tem a nossa adolescência. O que acontece quando a gente cresce? Hoje em dia falam que a gente não pode mais ter o nosso instinto masculino, a gente não deve lutar, a gente não deve ser leal, a gente não deve correr atrás. E eu não estou falando para você ser bruto, para você ser um ogro, para você ser um macho alfa, né? Um termo muito usado aí pelo pessoal do YouTube. Não estou falando para você ser isso, cara, eu estou falando para você ser homem, para você manter essas características de homem. As características das mulheres que são predominantes nas mulheres são sensibilidade,
delicadeza. As mulheres, elas têm um sexto sentido muito mais apurado que nós homens. Eu vou deixar o símbolo do Yin Yang para vocês verem. Nós homens, nós temos o nosso lado feminino. Tá vendo essa bolinha preta nessa parte branca? Essa bolinha preta é o seu lado feminino. Seu lado feminino é isso daqui, ó. Nós homens, nós temos sensibilidade, nós temos delicadeza, nós temos emoções, nós choramos quando tem que chorar. Só que ela é desse tamanho aqui. O homem atual, ele aumentou essa parte feminina. Lembrando, pessoal, que isso não é uma coisa que você consegue ver. Eu estou falando aqui de energia, eu estou falando de coisas que a gente não consegue ver, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir. Então, nós temos o nosso lado feminino, nosso lado delicado, né? Nosso lado feminino. Assim como as mulheres têm o lado masculino delas. Porém, nós temos o nosso lado feminino menor. É desse tamanho aqui, o nosso lado masculino, que é de coragem, que é de força. Enfim, você sabe do que eu estou falando, cara. Ele é maior, ele tem que ser maior. A gente não tem que ser afeminado na nossa forma de ser. No último vídeo eu falei sobre a masculinidade, como que os homens hoje em dia, eles ficam murmurando, reclamando de mimimi. Qualquer coisa que acontece, fica reclamando. O que é isso, cara? Isso é o lado feminino dos homens aumentado. Essa é uma atitude feminina. Os homens hoje em dia estão afeminados, não na forma de portar. Você vê um cara, ele se porta como homem. Só que as atitudes desse homem são afeminadas. Tá dando para entender? Outra coisa que foi perdida no homem moderno foi o ritual de passagem. Algumas tribos antigas, né? Acredito que algumas ainda têm. Existe o ritual de passagem de menino para homem. Tem algumas tribos, tem uma tribo, se eu não me engano, brasileira, que pegam a criança, o menino, vamos colocar na faixa de idade dos seus 13, 14 anos, e soltam ele no mato. Se ele voltar vivo, ele vira homem. Se ele morrer, já era, morreu. É porque não tinha que virar homem realmente. Hoje em dia, os homens não têm esse ritual de passagem de menino para homem. Acontece o quê? Acontece que nunca vira homem. O cara está com 30, 40 anos e não virou homem. Hoje em dia, você tem que se colocar no seu ritual de passagem. Eu vou colocar aqui a minha experiência pessoal. Eu acredito que eu comecei a virar homem quando eu fui morar sozinho, cara. Quando eu passei uns perrengues, eu comecei a virar homem. E tem algumas pessoas que passam certas dificuldades muito novo. Um cara, por exemplo, que perde o pai com 13, 14 anos, ele acaba virando homem muito cedo. E tem o caso de certas pessoas, de certos meninos que nunca viram homem. O cara está com 30, 40, ele não passa dificuldade, ele não tem aquele rito de passagem, porque isso foi uma coisa perdida, e ele acaba nunca virando homem. Eu sugiro que você, se você não teve esse ritual de passagem, que você se coloque em risco, seja ele qual for, para você virar homem. Outra coisa também que eu acho que influencia muito na gente, né, do homem estar demorando a virar homem, é porque as últimas gerações agora perdeu-se também a figura masculina em casa. Eu já cansei de ver pessoas que não tiveram a figura masculina em casa. E eu não estou falando só de um pai, não, né? O ideal mesmo é que tenha um pai e uma mãe para você ter aquela referência do masculino e do feminino. Isso tanto para o homem quanto para a mulher se desenvolver de forma mais saudável. Hoje em dia, o mundo do jeito que tá tudo bagunçado, tudo misturado. Muitas crianças são criadas, não conhecem o pai, são criadas por mãe solteira ou são criadas por tios, enfim. Não tem a figura do masculino e do feminino. Ah, mas isso não influencia, não. Eu acredito que influencia, pessoal, porque, bom, eu já conheci pessoas que nunca viram o pai, que nunca tiveram contato com o pai, ou com a mãe também, faz falta, mas no caso desse vídeo aqui, como eu estou falando de masculinidade, né, eu vou focar na figura do pai. Muitas pessoas que não tiveram contato com o pai, e homens, né, eu percebo essa atitude um pouco afeminada na forma de levar a vida. Então eu acredito que isso influencia bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar aqui. Eu tentei passar da melhor forma possível. E deixem comentários abaixo para a gente trocar ideia sobre o assunto. Eu não sei tudo.
e eu gosto muito de saber a opinião de outras pessoas sobre os assuntos que eu penso, tá certo? Se vocês estão gostando desse estilo de vídeo aqui, deixa um comentário também, deixa o like aí para eu ter esse retorno, para eu ver se eu continuo fazendo mais ou se eu mudo de formato. Deixa o like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou do vídeo e até o próximo. Valeu, falou, fui!